Oi, gente, tudo bem com vocês? Sabe aquela história de querer ser perfeito, de querer fazer as coisas exatamente do jeito que você acha que as pessoas esperam que você faça e de não querer errar de jeito nenhum? Pois bem, eu acho que em 2018 eu fui consistentemente confrontada pela vida que queria me dizer de várias formas que eu não preciso seguir por esse caminho necessariamente. E aí, nesse vídeo, eu quero compartilhar com vocês o melhor conselho do ano, quiçá da vida, e como eu definitivamente consegui, eu acho pelo menos, entender esse conselho, que é: seja você mesmo. Pamela, esse não é um conselho novo? Eu não disse que seria uma novidade. E de fato esse é um conselho acho que mais velho do que tentar ser perfeito, enfim. Mas eu acho que depois de ele ter me perseguido tanto esse ano, esse conselho estava presente em quase tudo que eu fiz. Nas conversas com amigo, com família, sessões de terapia, livros, aulas de budismo, absolutamente em todos os lugares esse conselho me perseguiu. E eu acho que era a minha meta do ano conseguir entender o que ele significa e trazer ele para minha vida. Então eu queria contar como foi esse percurso. A primeira coisa eu acho que foi entender uma premissa. E isso mudou tudo. Qual a premissa? A premissa de que nada no mundo, seja algo abstrato como um sentimento ou concreto como esta caneta, existe por si só. As coisas existem na relação que elas têm comigo e com você. Por exemplo, essa caneta, ela é uma caneta que dá para desenhar e que ela é amarela. Mas eu atribuí um significado para essa caneta de desenhar e os meus olhos dizem para mim que ela é amarela. Mas às vezes uma outra pessoa vai olhar para essa caneta e falar: não, eu não desenho com ela, eu grifo com ela. E para mim ela não é amarela não, para mim ela é laranja. Isso não acontece? Por quê? Porque as coisas, nós atribuímos sentidos para as coisas e cada um de nós atribui um significado, um sentido de acordo com as nossas referências, com a nossa história de vida. Bom, uma vez entendida essa premissa, eu segui por outros dois caminhos de reflexão. O primeiro foi entender que não importa quem eu seja, se eu sou essa pessoa que eu sou ou se eu sou uma outra pessoa, alguém que eu quero ser. Essas duas pessoas, elas vão estar o tempo todo sendo julgadas pelas outras. E eu não estou usando a palavra julgada num sentido pejorativo, tá? Mas o que eu quero dizer é que a gente nunca vai prescindir do olhar do outro. E que cada pessoa olha aquilo que a gente faz sob o ponto de vista dela, que é fruto das referências que aquela pessoa tem. E um outro caminho de reflexão foi entender que não adianta eu querer atender uma expectativa que não é minha, que é do outro. Isso pode inclusive ser uma armadilha. Primeiro porque o outro pode nem ter uma expectativa sobre mim, eu só tô achando que ele tem. E segundo, se ele tiver uma expectativa a meu respeito, aquilo que eu acredito ser essa expectativa nada mais é do que a minha percepção. Ou seja, o outro, eu acho que ele acha algo de mim. Ou eu acho que ele quer que eu faça uma coisa X. Mas não necessariamente isso é real. Isso é a minha percepção que, retomando pela terceira vez, tem a ver com as minhas referências. E aí, quando eu entrei, quando eu consegui, né, ajudada por uma série de pessoas e coisas, né, refletir
sobre essas duas questões, eu pude perceber que não importa quem eu seja, né? Eu sou eu, pra mim. E a interpretação que as pessoas fazem de mim não é quem eu sou. É o que elas acham de mim. E esse é um problema delas. Na verdade, isso nem é um problema, né? Por que a gente coloca isso como se fosse um problema? O que as pessoas acham umas das outras pertencem às pessoas. Então, me lembrei daquela história do Paulo e do Pedro. Eu vou incorrer em alguns erros aqui, porque eu confesso que eu não sei quem achou o que de quem. Mas a história, ela é a seguinte, quando Paulo fala de Pedro, Paulo diz mais sobre Paulo do que sobre Pedro. E o que isso quer dizer, na minha opinião, né? É que quando Paulo fala que Pedro é inconveniente, Pedro não necessariamente é inconveniente. O que significa que Pedro está agindo de uma determinada forma que, de acordo com as referências de Paulo, torna Pedro uma pessoa inconveniente. Mas, para uma terceira pessoa na história, com outras referências, olharia para Pedro e não ia achar que Pedro era inconveniente. Então, não necessariamente Paulo é inconveniente só por achar isso de Pedro, né? Mas ele viveu toda uma vida que deu a ele subsídios para interpretar a atitude de Pedro dessa forma. E aí, gente, isso foi tão libertador que eu não consegui guardar isso dentro de mim. Eu precisava dividir isso com vocês. Porque, nesse sentido, que eu seja eu, né? É que nós sejamos nós. Por que eu preciso querer agradar ou querer ser perfeita, se até mesmo nessa tentativa eu vou continuar sendo julgada, seja por uma coisa positiva ou com um fruto, né? Um julgamento não tão positivo assim, né? O fato é que isso faz parte, o fato é que isso é das relações humanas. Então, bora ser feliz, né? E querer ser quem a gente quer. E esse foi, acho que efetivamente o momento que eu consegui dar um significado para esse conselho, e eu acho que o ano de 2018 valeu por isso. Bom, gente, eu vou ficar por aqui. Se você quiser continuar a conversa comigo, quiser trocar alguma informação, contar um pouco de alguma coisa que você tentou fazer também para agradar o outro, mas não era bem aquilo que você queria fazer, fique super à vontade para fazer comentários, eu vou adorar. Se você gostou desse vídeo, dá um like para mim, isso significa bastante. E a gente se vê na semana que vem. Tchau!